Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Consciência Leve. Meu nome é Flávia, eu sou nutricionista e doutora em ciências e há mais de 10 anos eu venho estudado e tratado pacientes que querem emagrecer. Bom, no Consciência Leve da semana passada a gente falou da importância da hidratação no processo de emagrecimento. Se você não assistiu esse vídeo ainda, clica aqui em cima e acesse a toda essa informação. No Consciência Leve dessa semana, a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é o tempo total de tela. Bom, para começar esse tema, eu tenho algumas perguntinhas para você. Você utiliza algum tipo de transporte, seja ônibus ou carro, para ir até o seu trabalho? Você trabalha na frente do computador por várias horas? Você faz as suas refeições na frente de alguma telinha? Você fica horas sentados na frente da TV ou de algum tipo de telinha para os seus momentos de diversão e lazer? Se você respondeu sim para quase todas essas perguntas, você tem grandes chances de ter um comportamento sedentário. Mas o que é um comportamento sedentário? São atitudes que têm um gasto energético mínimo ou até mesmo nulo. E por que isso é importante quando eu falo de emagrecimento? Bom, a gente sabe que o processo de ganho e perda de peso é uma balança, onde eu tenho do lado o consumo energético e o outro o gasto energético. Se eu tenho comportamento sedentário, meu gasto energético ele vai o quê? Diminuindo. E com isso eu tenho maior consumo alimentar. Isso pesa na balança e faz com que eu ganhe peso ou dificulte o processo de emagrecimento. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Estudos mostram que crianças que assistem até mais de 5 horas de telinha por dia, elas têm maior chance de beber bebidas açucaradas e quase 2 vezes mais chance de ter obesidade. Então é muito importante que a gente fique de olho nas nossas crianças. A Associação Brasileira e Americana de Pediatria alertam que o tempo de telinha para as crianças deve ser o menor possível. E eu sei que nesse tempo de pandemia isso acaba sendo algo muito difícil. As recomendações antes da pandemia era qual? Que crianças menores de 2 anos não deveriam ser expostas de maneira alguma às telinhas. Quando eu penso em crianças ali de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora de telinha por dia. Se eu falo de crianças de 6 a 11 anos, 2 horas de telinha. E de 11 até 18 anos, seria aí no máximo 3 horas de telinha. Two guys leave me no choice. No television for a week. Só que isso mudou um pouco quando a gente pensa no cenário da pandemia, né? Onde muitas das crianças estão sendo escolarizadas através do homeschool e através de alguma telinha. Então, o que a Associação Americana da Criança e da Adolescência adverte e sinaliza aos pais? Que eles tentem ao máximo com que a maior parte do tempo acordado da criança não esteja relacionado à telinha. Ou seja, se em torno de 4 horas por dia ele está na frente da telinha para a parte de estudos, que as outras horas do dia que eles tentem fazer alguma atividade que não esteja relacionada à telinha. E você já leu quantos livros? 247. E segundo a Organização Mundial da Saúde, os adultos deveriam ter em torno de 150 minutos de atividade física moderada por semana. Mas o que seria isso? Bom, para responder essas perguntas de como a gente pode ser ativo e atingir essas recomendações, mesmo em tempo de pandemia, eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui conosco hoje. É a professora de Educação Física e mestra em Ciências pela Unifesp, a professora Daiane. Estamos então no nosso momento de entrevista com a especialista, né? Então eu convidei não só uma grande amiga, mas uma excelente profissional, que é a Daiane Ferreira Rodrigues. A Daiane é professora de Educação Física, ela é especialista em exercício físico e aspectos psicobiológicos pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é mestra em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, tem experiência com o Comitê Olímpico, faz parte, é membro do grupo de pesquisa do Comitê Paralímpico, né? Fora isso, é uma excelente professora
né, de academia. Foi um dos motivos que eu escolhi a Daiane para estar aqui conosco, não só pela toda a bagagem acadêmica que ela tem, mas pela prática mesmo com o exercício físico. Então, onde a Daiane passa para dar aulas, os alunos tudo gruda em cima dela, eles são apaixonados com ela, inclusive eu sou doida para ser aluna aí da Daiane. E aí eu convidei ela para nos ajudar a responder algumas perguntas, e ela também faz parte da equipe de consultoria da Exercise, né, que é uma empresa só relacionada a treinar profissionais da área da educação física. Muito obrigada, Daiane, por ter aceitado estar aqui conosco no Consciência Leve. Flávia, eu que agradeço imensamente o convite de estar aqui nesse canal, né, que traz tantas informações relacionadas à nutrição, baseada em evidências científicas, e a gente sempre é muito a favor, né, dos canais aí de YouTube que traz tudo baseado em evidência científica e não só em achismo. Então, eu agradeço demais o convite e estou muito feliz de estar participando dessa entrevista com você. Nossa primeira pergunta, Daiane, está relacionada àquela recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, que preconiza que os adultos tenham em torno, em média, de 150 minutos de exercício físico. Eu não sei se é exercício ou atividade física, você pode falar isso melhor para a gente, né? Mas eles recomendam, então, essa prática de 150 minutos de atividade moderada por semana. Então, de onde que saiu esse valor? Como é que eu sei se eu estou numa atividade leve, moderada? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, essas diretrizes, né, essas recomendações, elas existem desde 1975, né, e elas são elaboradas pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é uma organização que promove pesquisas científicas. E eles promovem pesquisas científicas que têm aplicabilidade prática, tanto no desempenho físico, na saúde, na qualidade de vida e bem-estar. Então, essas diretrizes, elas são atualizadas, né, de tempos em tempos, com o avançar da ciência, e atualmente, né, eles preconizam que o exercício físico numa intensidade moderada, ele já é suficiente para trazer benefícios para a saúde. Então, agora, primeiro eu vou explicar qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico. Todo mundo confunde, né? Eu sou uma das pessoas que confunde isso. Eu quero falar exercício, falo atividade. Muitas pessoas confundem mesmo. Atividade física é qualquer movimento, né, que eleve o gasto calórico. Então, eleva um pouco o gasto calórico comparado com repouso. Já o exercício físico é uma atividade física estruturada, planejada, com o intuito de melhorar a saúde. Então, vou te dar um exemplo de atividade física. Varrer a casa, limpar o jardim, é um exemplo de atividade física. Por quê? Porque você está gastando mais calorias do que comparado com repouso. Mas quando você se planeja, né, para fazer uma atividade, por exemplo, vou sair para fazer uma caminhada de 30 minutos. Isso é exercício físico, porque ele é estruturado, ele é planejado, ele tem um tempo que você determinou ali para aquela prática, e então isso já é considerado exercício físico. E aí tem as intensidades, que é o que você comentou. Então, a intensidade, ela é relacionada ao exercício físico, e não à atividade física, né? Então, por exemplo, caminhada. Caminhada é um exercício físico de intensidade, que pode ser de intensidade leve a moderada. Já a corrida é um exercício físico de intensidade vigorosa. Então, essa é a diferença, né, entre atividade física e exercício físico. E como que eu sei se eu estou na intensidade moderada? Você até me perguntou, você até comentou sobre isso. Como que eu sei se a atividade física é moderada, se o que eu estou fazendo está intenso, se está moderado, se está leve? A forma mais simples que existe é a escala de percepção subjetiva de esforço. O que é essa escala? É uma escala bem simples que vai de 0 a 10, onde 0 eu não estou fazendo quase nada de esforço e 10 é o meu máximo. Então, né, no meio dessa escala, né, de 0 a 10, tem as graduações que
que é, por exemplo, 1, muito leve, 2 e 3, moderado, 3 e 4, forte, aí depois muito forte e o máximo. Então, utilizando essa escala de percepção de esforço, a gente sabe qual intensidade a gente se encontra. Então, eu consigo, mesmo numa caminhada, chegar nessa intensidade moderada, né? Eu não preciso estar correndo para chegar nessa intensidade moderada. Não. Uma caminhada, se você fizer uma caminhada num ritmo um pouco mais rápido, sim, você já consegue chegar na intensidade moderada. E essa recomendação de 150 minutos, ela é para adultos. Para criança, isso muda? Para criança deixa eu lembrar a idade. Para crianças e jovens, né, de 6 a 17 anos, a recomendação são 60 minutos por dia. Olha, é muito maior a recomendação. Porque criança tem mais energia para gastar mais. E aí eu queria que você nos desse um direcionamento, né? Pensando nessa recomendação para adultos, depois a gente vai ter um bloco do canal só para falar sobre obesidade infantil. Mas pensando em adultos, né? A gente sabe que o cenário ideal era que todo mundo treinasse com um professor de educação física, com um personal ali, né? Mas a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo. E é aquela pessoa que não tem, às vezes, o recurso financeiro para estar pagando uma academia, para estar pagando um personal. Como que essa pessoa é possível chegar nessa recomendação semanal? Sim, essa recomendação, lembrando que essa recomendação de 150 minutos, ela é mais voltada para a saúde. Se eu quero benefícios adicionais, como, por exemplo, benefícios estéticos, eu já preciso aumentar um pouco esse tempo. Ou aumentar um pouco a intensidade, porque também a intensidade, se eu fizer um exercício de intensidade vigorosa, né, que é uma intensidade acima do moderado, eu posso reduzir também esse tempo, que já são recomendados 75 minutos. Isso pensando em saúde. Então, a pessoa que tem diabetes, colesterol elevado, hipertensão, essa intensidade, né, 150 minutos, intensidade moderada, 75 minutos, intensidade vigorosa, já vai trazer benefícios para a sua saúde. Agora, pensando em outros benefícios, aí já teria que aumentar um pouco o tempo ou a intensidade do treino. Além disso, né, que quando a gente fala desse tempo de 150 minutos, a gente pensa em atividade aeróbia, né? Além disso, também é importante fazer os exercícios de fortalecimento muscular 2 vezes por semana. Quando nós pensamos em atividade aeróbia, fica mais simples, né? Porque atividade aeróbia você pode fazer uma caminhada ao ar livre, né? Porque por mais que nós estamos passando um momento de pandemia, a gente pode procurar um lugar mais tranquilo e fazer uma caminhada na rua, isso não é um problema. Né? E a gente consegue fazer de máscara? A gente consegue fazer uma caminhada moderada usando a máscara? Sim, a caminhada moderada é mais fácil. Já a corrida já é mais complicado, porque aí já sufoca um pouquinho mais o uso da máscara. Eu faço exercício intenso. Então, né, atividade vigorosa. Então, eu tenho certeza que se eu usasse a máscara, eu ficaria mais sufocada. E já tem estudos demonstrando isso, né? Que a percepção subjetiva de esforço e a frequência cardíaca aumenta comparado quando a gente não faz com a máscara. Comparando o uso da máscara na corrida e sem a máscara na corrida. Ou qualquer outra atividade vigorosa, né? E vamos supor que eu tenho uma pessoa que ela é do grupo de risco, né? Que ela realmente está evitando sair de casa, não quer se expor, né? Aí a um parque, a um lugar mais afastado fazer essa caminhada, ou não tem isso perto de casa, né? Que a gente tem pessoas que não têm um parque, algum lugar que elas possam se exercitar. É possível fazer isso dentro de casa? Sim, é possível. Meu pai mesmo ficou muito tempo fazendo caminhada só dentro de casa. Então, ele ficava andando de um cômodo para o outro dentro da casa. Claro que não é algo confortável, né? Porque quando você faz ao ar livre é muito melhor. Mas é possível fazer dentro de casa também. Quando eu tenho alguma atividade tipo dança ou alguma dessas coisas, eu também consigo chegar na moderada através de uma dança, por exemplo, colocar uma música, e isso é considerado exercício físico ou é considerado atividade?
Com certeza, é considerado exercício físico, né? A dança também pode ser realizada, é algo que não exige muita técnica, né? Essas aulas de dança de academia, né? Não tem uma técnica igual uma dança de salão, igual outros tipos de dança. Então, é uma dança mais para a pessoa se movimentar. Então, como é uma atividade que não exige muita técnica de execução, é super recomendado fazer em casa também, que já vai elevar o gasto calórico e também já vai ser considerado um exercício físico. E foi uma coisa que você mencionou que é muito importante, né, Draiane? Muitas vezes as pessoas acham que para emagrecer, o único tipo de atividade, de exercício físico que traz resultado é aeróbico. E hoje a gente sabe, né, a literatura já mostra o quanto que é importante, além da parte aeróbica, eu também ter a parte de força, né, que é o que a gente chama de musculação, para os leigos, ou então treinamento resistido. Em casa, eu consigo fazer esse treinamento de força 2 vezes por semana? Sim, o treinamento de força, ele já é um treinamento que exige um pouco mais de técnica. É possível, sim, fazer em casa. Quem tem a possibilidade de pagar um personal trainer, melhor ainda, né? Porque o profissional, ele vai te orientar, além dele delinear como que vai ser o seu treinamento, ele vai fazer toda a parte de correção técnica do exercício. Então, por que a técnica é importante? Porque se você fizer com a técnica incorreta, isso pode ocasionar lesões. Então, por isso a importância do personal trainer, o profissional de educação física acompanhando. Pessoas que não têm condições de pagar e tem um pouco menos de condição, talvez poderia pagar. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que eu atendo que não têm condições de me pagar para acompanhar todos os treinos. Eles me pagam, eu elaboro o treino, acompanho algumas vezes e depois essa pessoa segue por um tempo sozinha, até chegar o período que a gente chama de adaptação. Né? Depois de algum certo tempo, a gente tem que fazer um ajuste no treino. É igual é na dieta, né? Na alimentação é a mesma coisa. Precisam ser feitos ajustes. Então, ter um profissional de educação física por perto é importante por conta disso. Para fazer o delineamento, para fazer as correções técnicas. Já as pessoas que não têm condições de pagar, tem as opções, né, de fazer online, que tá tendo muito, né, canal no YouTube, mas tem que ter muito cuidado com a técnica, como eu tô falando, né? A técnica é uma das coisas mais importantes no treino, né? E é uma opção fazer, mas o aluno... Escolher bons canais, né? Pessoas escolher bons que já canais. têm... Mas, ao mesmo tempo, também é complicado. Por quê? Porque, às vezes, o professor é um exemplo de técnica, mas vai muito do aluno também, porque, às vezes, o aluno não tem uma boa percepção corporal, que a gente fala. O que é percepção corporal? Por exemplo, às vezes, eu estou dando aula online para os meus alunos e eu falo, por exemplo, exercício de agachamento. Falo, cuidado, você está descendo muito o tronco. Falei uma vez e a pessoa, nada. Ela não consegue. Eu acho que eu sou um exemplo desses. Ela não consegue receber informação e jogar aquela correção pro corpo. E às vezes a pessoa até acha que tá fazendo, né? Na cabeça dela, ela está corrigindo. Quando eu fazia pilates, né? A minha professora me corrigiu o tempo inteiro. Eu falei, gente, mas eu tô fazendo isso. E ela, não, você não tá, você tá torta. E na minha percepção, eu não tava torta. Então, isso é um dos problemas, né? Isso é um dos problemas. Tem vantagens? Tem. Você vai estar atingindo a recomendação, mas a recomendação, ela tem que ser atingida com qualidade, né? Com uma técnica correta. Isso eu tô falando principalmente do fortalecimento. O aeróbio já é mais fácil, mas os exercícios de fortalecimento, talvez, o que seria melhor? Esperar passar a pandemia e procurar uma academia. Uma academia hoje é muito acessível, né? Para a maioria das pessoas, né? Existem academias aí que são mais acessíveis. Eu acho que tem para todos os bolsos, né? E lá vai ter um profissional para te orientar. Então, assim, se puder, por enquanto, fazer só o aeróbio agora, na pandemia, faça só o aeróbio e depois, quando terminar a pandemia, procurar uma academia, ou quem já tem condição, já procura um personal trainer agora, na minha visão, é o mais correto a se fazer. E a gente tem até alguns programas do governo, né? Que eu acredito que quando tudo normalizar, vai estar disponível para as pessoas, né? A Academia da Saúde. Tem algumas cidades do Brasil que isso já funciona muito bem.
né? Então, para esses lugares que já funcionam muito bem, é uma possibilidade para as pessoas quando tudo voltar ao normal. Com certeza. E eu acho que uma coisa que a gente precisa tentar levar para as pessoas, né? Sempre tentar trazer, talvez, a atividade física para dentro da rotina, né? Para que a gente fuja desse comportamento sedentário. Porque às vezes a pessoa tem um comportamento sedentário e faz exercício físico 3 vezes na semana, mas ela continua sendo uma pessoa com comportamento sedentário. Ou seja, ela quase não gasta energia para ir para o trabalho, ela fica grande parte sentada, toda a parte de diversão dela é na frente da televisão, onde uma telinha. Então, é muito importante que a gente incorpore no nosso dia a dia, né, Daiane? A atividade física, fazer o nosso corpo se movimentar. Com certeza, de diferentes formas, né? Não só dentro da academia, igual você falou. Vou ao trabalho, né? Tento utilizar outro meio de transporte, então conheço pessoas que usam transporte público. Desce alguns pontos antes e dá uma caminhada até chegar. Às vezes a casa é muito distante do trabalho, vai uma parte de ônibus, outra parte a pé, né? Então já é um exercício que já vai trazer, né, benefícios. Aí, no caso, seria uma atividade física de transporte, né? Atividade física como meio de transporte. Já traz benefícios, com certeza, para a nossa saúde. Eu acho que a mensagem que fica é a importância de a gente primeiro tentar reduzir esse tempo de tela que a gente tem, onde tudo, né, nosso trabalho, a nossa diversão, as nossas relações são todas por meio da tela. Claro que agora nós estamos no momento de pandemia, então isso dificulta um pouco, né? Mas existem coisas que eu posso, por exemplo, eu posso brincar com meu filho, que não necessariamente eu vou ter uma telinha ali. E que tem uma coisa que gasta energia é brincar com criança, né? Porque eles têm energia para dar e vender. Então, tentar buscar essas estratégias com as crianças que vai aumentar o seu gasto energético e você ainda vai estar ajudando a criança a tirar um pouco o tempo de tela, tá gastando aquela energia nisso, a criança até tem um sono melhor, né, Daiane? Você que também entende bastante do sono, já estudou bastante, estuda sobre o tema, a gente sabe a importância, né, dessa atividade quando a gente pensa em sono. Com certeza, todos os alunos que começaram a fazer aula comigo, que, por exemplo, já faziam aula comigo, depois ficaram um tempo parado e agora estão retornando. Todos, a primeira coisa que me relataram foi dormir muito melhor. Então, assim, isso não está só nas pesquisas, a gente vê isso claramente na prática, né? Todos, não tem um aluno que não relata melhora do sono. E antes eu perguntar, primeira coisa que a pessoa fala, nossa, eu dormi muito bem depois da nossa primeira aula. Então, com certeza... Os benefícios, eles se estendem, né? Não é só na perda de peso, é em várias áreas da saúde, né? Com certeza, com certeza. Então, queria mais uma vez, Daiane, agradecer a sua disponibilidade, dizer assim, que eu tô criando coragem para comprar aquelas bikes, para deixar na sacada, para fazer as suas aulas de bike, que eu vi que é um sucesso, todo mundo ama as suas aulas de bike, quem sabe eu consigo entrar nessa turminha da bike indoor. Com certeza consegue, pode ou comprar ou alugar alguma bicicleta aí, que as academias estão alugando, né, as bicicletas para os alunos ou para quem quiser alugar, então pode ir atrás e vem pedalar comigo. Muito obrigada mais uma vez, desejei muito sucesso na sua carreira, tanto a carreira acadêmica, quanto a parte de exercício físico mesmo, que você ama, né, da aula, é uma coisa que a gente olha para você e a gente vê, né, a alegria que você sente em estar ali dentro das academias, né, e agora através da telinha, que é o que o tempo permite, né. Muito obrigada pelo seu sim aqui no Consciência Leve. Muito obrigada, eu agradeço, Flávio, o convite e foi um prazer estar aqui no seu canal e pode convidar mais vezes que eu aceito o convite sempre. Então tá, um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau.